Olá, o programa Movimento Político está no ar e hoje a gente vai conversar com o deputado federal Felipe Rigoni. Felipe Rigoni é de Linhares e é o primeiro cego deputado federal lá em Brasília. Como é que é essa trajetória? Como é que começou a história de Felipe Rigoni? Bom, primeiro, olá Alexandre, olá a todo mundo que está assistindo o programa, um prazer enorme estar falando com vocês aqui. Veja, eu decidi me tornar um político, isso era 2016 mais ou menos. Eu estava em Linhares, que é minha cidade natal, eu tinha terminado minha faculdade que eu fiz lá em Ouro Preto, e eu estava trabalhando com coaching em desenvolvimento humano, né? Ou seja, eu ajudava, orientava pessoas e empresas a tomarem melhores decisões. E eu comecei a perceber, muito rapidamente, que por melhor que fosse a decisão que a pessoa tomasse, se ela não tivesse uma oportunidade, né, de colocar em prática aquela decisão, não adiantaria de quase nada, né? E foi aí que eu concluí pela política, porque a política, para bem ou para mal, querendo ou não, ela altera e interfere muito nas oportunidades que nós temos, né? Melhor que seja para bem. E aí eu decidi me tornar um político, fui candidato a vereador lá em Ares. Perdi, graças a Deus, inclusive. Quantos Nossa, votos? eu tive 1.156 votos. Bem Fui o votado. 14º mais votado que 2 dos eleitos. Não fui eleito por conta da legenda, né? Mas isso me deu a oportunidade incrível de ter ido estudar de novo. Eu fui fazer um mestrado em políticas públicas lá em Oxford, na Inglaterra, que foi o que me preparou, em última instância, para o momento que eu estou hoje, que é de deputado federal. Voltei do mestrado em 2018, fui candidato e conseguimos, né, a eleição, fui o segundo mais votado e me tornei o primeiro cego do Brasil a ser deputado federal. Nesses últimos 3 anos e pouco, o que o senhor apontaria como principal movimento político que o senhor conseguiu implementar na Câmara Federal? Olha, nosso mandato, modéstia à parte, a gente tem conseguido muitos resultados com o nosso mandato. Primeiro que a gente fez uma forma diferente de fazer política, né? Eu tive processo seletivo, com exceção de 2 dos meus assessores, que eram meus chefes de gabinete. Todo mundo foi selecionado por processo seletivo, que não é algo comum na política. As emendas parlamentares que a gente tem, que é aquele dinheiro que o deputado tem para distribuir nas prefeituras, etc., a gente faz um edital, né? E não sou eu que escolho. É um conselho de técnicos e depois por votação popular, para democratizar um pouco mais a escolha de dinheiro público, inclusive. E uma das coisas mais importantes que a gente fez lá, eu fui relator de 2 projetos muito importantes. Um foi a Lei de Governo Digital, que é a lei que dá as regras com as quais o governo federal vai ser digitalizado, que é algo importante para o momento que a gente vive hoje. E eu fui relator da regulamentação do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, a gente definiu nessa minha relatoria como que serão distribuídos 180 bilhões de reais na educação do nosso país. Foi um trabalho com muito orgulho que a gente fez, deu super certo. A gente conseguiu implantar um negócio chamado VAR, que é o Valor Aluno Ano Resultado. Agora as prefeituras também vão receber mais dinheiro à medida que o aprendizado dos alunos melhore. Então o cara vai ter que se esforçar para ensinar, porque educação é aprendizado. Agora, Rigoni, o senhor falou de uma montanha de dinheiro, né, que o governo federal distribui entre os municípios. E a educação cada vez com piores resultados, vide o teste PISA, que coloca aí os alunos brasileiros entre os piores entre matemática e língua portuguesa. O que está faltando e como que Rigoni conseguiria mudar isso, governador do estado? Veja, o que está faltando é justamente um foco no aprendizado, Alexandre. No fim das contas, educação é aprendizado. Ou seja, aprendeu ou não aprendeu. Se não aprendeu, não adianta ir para a escola, né? E é por isso que lá, quando eu fui fazer a relatoria do Fundeb, uma parte do dinheiro é distribuído como um sistema de incentivo, né, que é esse VAR que eu falei. Ou seja, os prefeitos vão ter que se esforçar e muito para melhorar o aprendizado de todos os alunos, não basta só de alguns, para ele conseguir mais dinheiro. Então você coloca um incentivo na veia, assim, de fato, para os prefeitos e governadores começarem a se dedicar ao aprendizado. Como governador, naturalmente você tem um desafio muito grande. O Espírito Santo, apesar de ser o melhor do Brasil, ainda tem nota 4,5, né? Não passa de ano se fosse um aluno. Sim. Ou seja, nós precisamos focar muito na formação inicial e continuada dos professores, temos que ter uma carreira adequada, o professor e a professora tem que ser bem pago, bem treinado para fazer,
para fazer as aulas. Naturalmente, você tem que incorporar tecnologias que hoje em dia, você tem startups, por exemplo, que fazem mapeamento de gaps de aprendizado, você consegue personalizar, inclusive, a educação do menino. E, claro, você precisa investir na infraestrutura das escolas, né? A escola precisa estar bem equipada para receber os alunos. Você pega, por exemplo, o caso da educação especial, né? Pessoas com deficiência, que é o meu caso. O Espírito Santo, apesar de ser ainda um dos melhores do Brasil, ainda é muito ruim, né? No ensino médio você não tem cuidadores adequados, você não tem a sala de recursos de forma adequada, você não tem uma formação dos professores para lidar com o aluno com deficiência, e tudo isso acaba gerando a falta de aprendizado. Agora, deputado, os últimos 4 secretários de Estado da Educação são da iniciativa privada. O Espírito Santo não tem quadros dentre os funcionários públicos, os professores, pedagogos, para assumir essa função? O senhor faria diferente? Não, o problema não é ser da iniciativa privada ou ser dos quadros públicos. O negócio é a pessoa ter que saber o que tem que ser feito e saber gerir, obviamente, uma máquina estatal. O Espírito Santo não está entre os piores do Brasil. Isso é importante a gente saber, né? A gente evoluiu muito com o programa de educação em tempo integral, que é algo super importante para o país, né? Que o país elegeu há algum tempo atrás, e o Espírito Santo se tornou um dos pioneiros. Agora, você precisa acelerar esse processo, né? Precisa fazer um pacto entre prefeitos, o governador e, naturalmente, os gestores da educação para você melhorar a gestão e o ensino, né? Porque, no fim das contas, se você não tiver bons diretores, bons supervisores educacionais, não adianta você ter só um professor bem treinado ali na frente, né? O diretor, ele é o grande maestro ali da educação na escola. Então, se você não tiver uma boa seleção de diretores, formação dos diretores, porque ser diretor de escola é gestão. E gestão não é fácil, né? E a gestão da escola interfere muito no aprendizado dos alunos, né? Então, isso é uma outra coisa que tem que ser feita. Deputado, é inevitável, a gente está falando de educação, a bola da vez é esse assunto aí envolvendo o ministro Milton Ribeiro. Como é que o senhor se posiciona diante desse vazamento de áudio que que revela uma série de problemas e destinação de verbas aí que não deveriam ter sido feitas? Já é um absurdo só da gente ter que discutir um negócio desse, né? Porque não tem cabimento alguém de fora do Ministério estar definindo para onde vai o dinheiro do Ministério da Educação, né? Não importa se é pastor, se não é pastor, não é essa a questão. A questão é que é uma pessoa que não está nos quadros do Ministério, que não é um ministro, que não é alguém eleito, que não é alguém dos quadros do Ministério que está definindo, é alguém aleatório. Isso está errado, né? Isso, inclusive, encaixa em vários crimes aí o que está acontecendo, se for provado que de fato aconteceu. Eu, inclusive, junto com a Tabata e o Alessandro, e o Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação do Rio de Janeiro, nós entramos com uma representação, né, no Ministério Público Federal para ser investigado essa questão. Porque se de fato for provado que aqueles pastores, e não importa que são pastores, importa que são pessoas que não são do Ministério, e estão definindo para onde vai o dinheiro do Ministério da Educação, isso é crime. Tem gente que tem que ser preso. Improbidade, né? E vários outros crimes. Dando uma guinada na nossa conversa, deputado, segurança pública. O Espírito Santo registra aí números absurdos. No mês de fevereiro foram 106 assassinatos em 78 municípios. É muita coisa. É muita gente morta. Como resolver esse problema? Olha, segurança pública não é um problema simples de ser resolvido, mas uma coisa que é claro para mim e para as pessoas que trabalham com a gente é que segurança pública não é só uma questão de polícia, né? É óbvio que a polícia tem que ser bem paga, bem treinada e bem equipada. Isso é uma coisa básica do sistema de segurança. Agora, não é só com a polícia que você resolve, até porque a polícia ela só resolve depois que a coisa já aconteceu, né? Para prevenir, você tem que fazer um grande programa de ocupação social. Você pega lá no Bonfim, que é um dos bairros mais perigosos aqui de Vitória, você pega lá no Jocarfe, que é um dos bairros mais perigosos de Linhares e outros no estado. O que você tem que fazer é ter atividades muito claras, culturais, educacionais, um bom sistema público de serviços públicos, justamente para você dar oportunidade, em especial para o jovem, tá? Inclusive, eu sou relator de um projeto lá na Câmara, que eu quero implementar uma vez governador, que é o quê? É o que a gente chama de poupança do ensino médio. Hoje a gente está perdendo um monte de jovem para o tráfico. Mas por que nós estamos perdendo? Por uma série de razões, e uma delas é porque ele precisa de dinheiro para sobreviver, né?
e ele acaba sendo aliciado pelo tráfico. Aí a gente está fazendo uma poupança para aquele jovem. À medida que ele se mantém na escola e vai passando de ano, a gente vai depositando o dinheiro na conta dele. Que ele vai, inclusive, aprendendo que o esforço dele vai valer dinheiro no futuro, né? Isso foi feito em Niterói, em vários outros países, e o resultado foi muito bom e é algo que a gente pode fazer, né? Segurança pública não se resolve só com polícia. Polícia é importante. Agora, deputado, o senhor falou de um dos bairros, aí citou um dos bairros de Vitória, um dos mais acometidos pelo tráfico de drogas. O outro é o bairro da Penha, que fica a pouquíssimos metros, 400, 500 metros do centro de inteligência da Polícia Militar, que é o quartel. O que está havendo de errado? Você tem uma instituição que coíbe o crime, que fica ao lado do crime. Olha, o que acontece é que não basta só você ter um departamento de polícia, o centro de inteligência da polícia, em todo lugar. Até porque nós não temos nem dinheiro suficiente para botar tanto policial na rua se for ter que ocupar todos os lugares com polícia, né? A polícia, de novo, ela precisa ser bem paga, bem treinada e bem equipada, tá? Para fazer o seu trabalho. Mas para você conseguir coibir de fato o crime, você tem que dar oportunidade para as pessoas. Porque o crime ele é uma consequência de algo que é muito anterior, que é a falta de oportunidades. A falta de emprego, a falta de perspectiva de vida. Se você não dá isso, não adianta chegar com a polícia. Não vai resolver nunca, né? Vai sempre ter que chegar com a polícia e nunca vai resolver o problema real, que é a falta de oportunidade. Se você coloca ali no Bonfim, no bairro da Penha, e em Tararé, e qualquer outro lugar que é mais violento, se você coloca só a polícia, não vai resolver. Agora, se você coloca centro de referência na juventude, se você consegue colocar cursos para as pessoas saírem empregadas, etc., aí sim nós começamos a lidar com o problema da maneira real. E essas vagas vão sair de onde? Você precisa naturalmente evoluir a economia capixaba, que é uma outra questão, inclusive, que a gente está trazendo no nosso programa. O Espírito Santo, apesar de ser um estado relativamente rico, em comparação aos outros estados, ainda está muito aquém daquilo que pode ser. E aquém em que sentido? Você tem uma agricultura muito forte aqui no Espírito Santo que não tem apoio nenhum do governo, né? Há muitos anos a agricultura está sendo deixada de lado. Nós somos o segundo estado mais rural do Brasil, inclusive, só perdemos para Santa Catarina, para vocês terem ideia. E nós não temos políticas públicas adequadas, não temos uma complementação de seguro rural, não temos assistência técnica para o produtor e etc., que poderia produzir mais, melhor e melhores produtos para você ter mais emprego e renda. É preciso, então, fortalecer Incapé e os demais... Incapé, as demais instituições, a FAPES, para você o quê? Pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e extensão, que é o que vai aumentar a produtividade e melhorar a quantidade e a qualidade dos produtos. Mas tem uma outra coisa. O Espírito Santo é unanimidade aqui, o turismo. Todo mundo fala, nossa, o Espírito Santo é muito bonito, e é mesmo, né? A gente sabe disso, a gente que vive aqui. Só que não tem política pública. A Secretaria de Turismo sempre foi utilizada como moeda de troca na política, né? Você nunca teve bons técnicos na Secretaria de Turismo. Por falar em turismo, desculpe interromper o senhor. Claro. Por falar em turismo, turismo chama também cultura. Teatro Carlos Gomes fechado há 2 anos para reforma e efetivamente sem apresentação há 8 anos. Exato. O Carmélia sucateado com um teatro e 2 salas de cinema. Crack e mato é o que tomou conta lá. Mercado São Sebastião fechado, Museu do Negro sucateado, Fafi sucateada. Existe uma política de apartheid cultural na cidade, no estado? Não sei se eu diria que tem uma política de apartheid cultural, mas não existe política pública de cultura no estado do Espírito Santo, tá? O que você precisa fazer é fazer um grande programa de recuperação do patrimônio histórico e cultural. Nós temos aqui, Alexandre, o maior patrimônio jesuíta do planeta, inclusive. Era para o Papa vir aqui direto para visitar esse patrimônio histórico dos jesuítas aqui, porque o Papa, inclusive, é jesuíta. Mas nós não temos uma política pública adequada para isso. O quê? Reformar, construir roteiros e etc. Os museus é a mesma coisa. Você ter as reformas, construir um calendário de eventos e etc., para você ter as atividades e, óbvio, democratizar. Mas tem uma outra coisa que vai na cultura. A cultura não é só o teatro, o museu e etc. É também a música, a produção de arte. E aí nós estamos falando dos editais. Os editais aqui do Espírito Santo, primeiro que eles são muito burocráticos. E parece que eles sempre ganham as mesmas pessoas.
o pessoal do hip hop, o pessoal de outras culturas acabam nunca ganhando, né? É muito raro. Por quê? Porque é muito complexo e muito burocrático. Então você precisa democratizar, simplificar os editais para você levar a cultura que, por consequência, tem o turismo como um dos seus resultados. Eu tive no Mirante do Romão esses dias, tivemos até que sair correndo de lá porque havia, enfim, violência no local. Uhum. E lugar belíssimo, né? Você tem uma visão de toda a cidade, Sim. mas ali não tinha uma lanchonete de apoio, não tinha um corrimão, não tinha rampa, enfim, Exato. dentro disso que o senhor falou, da ocupação da cidade por equipamentos culturais. Como é que o senhor mudaria isso? Parcerias O privadas, qualificação? Também, mas parceria privada é uma ferramenta. Qual que é o princípio? O turismo ele tem dois eixos para trabalhar. Uma é a estruturação dos ativos turísticos e a outra é a promoção dos ativos turísticos. Propaganda mesmo, né? Na estruturação, é isso que você falou. Tem que estruturar os ativos, botar corrimão, dar crédito para o empreendedor fazer uma lanchonete, para fazer o roteiro e etc. Isso é estruturação. E tem toda uma política pública, uma ciência, inclusive, envolvida nesse aspecto. Do outro lado, é a promoção. Não adianta eu fazer propaganda do Espírito Santo só para o Espírito Santo, que é o que hoje é feito. Você precisa fazer propaganda do Espírito Santo para São Paulo, para Minas Gerais, para fora do Brasil, para você atrair turistas. E tem várias maneiras de fazer isso. Revistas especializadas, nas próprias redes sociais, em televisão e etc. E tem que investir pesado nisso. Eu estive na Secretaria de Turismo de São Paulo há pouco tempo. Eles investem por ano 30 milhões de reais em propaganda para fora de São Paulo. Não à toa, só no ano passado eles criaram 60 mil empregos no turismo, né? Então você tem dois eixos, estruturação, aí você tem parceria público-privada, investimento público direto, crédito para os empreendedores, etc. E do outro lado a promoção. Agora, deputado, nós temos 20 anos, completa agora em dezembro, 20 anos de apenas 2 governantes no Estado. O senhor coloca isso bem, fala sempre isso nas reuniões, nas explanações que o senhor coloca. 20 anos de 2 nomes. Aí nós temos vários problemas que o senhor mesmo listou, na área de educação, na área de segurança, saneamento, esses dias, né, um absurdo de mais de 200 bairros sem água no Estado. O que houve? Os 2 outros governadores erraram tanto assim? Ou faltou gestão, como o senhor bem elogia e coloca? Eu acho que o que eles fizeram foram tarefas diferentes, tá? Lá, quando o Paulo foi eleito a primeira vez, em 2002, quais eram as tarefas que o Espírito Santo precisava cumprir nos próximos anos? Era arrumar as instituições que estavam tomadas pelo crime organizado, pela corrupção. Ele conseguiu? Conseguiram, os 3 conseguiram. Os 2 conseguiram, perdão. Ajeitar as contas públicas, nós somos nota A no Tesouro Nacional, foi a maior conquista desse ciclo, sem sombra de dúvida, e aumentar a capacidade de investimento. Hoje nós temos dinheiro para investir, tá? Tem várias outras tarefas que ficaram para trás, né? Isso é natural, por falha de gestão e também porque não era uma tarefa prioritária. Agora a gente tem que fazer e fazer rápido, porque o caso do saneamento, por exemplo, é uma tarefa que deveria ter sido resolvida no século XX. Né? Não é para estar resolvendo agora. Eu estava pesquisando, deputado, desculpa interromper de novo. Sim. Parece que o último país foi do leste europeu, foi daquelas republiquetas ali russas, ele foi o último a ter 100% de saneamento. Isso em 1957, década de 60. Nós estamos no ano 2000, né? Nós estamos em 2022 e estamos muito longe de ter o saneamento universalizado, tá? A gente fez o novo Marco Legal de Saneamento, eu fui vice-presidente da comissão, inclusive, para acelerar em muitos investimentos. Por quê? Saneamento é uma atividade que tem rentabilidade e tem muito dinheiro para colocar no saneamento. Qual o problema hoje? As empresas estatais não têm capacidade de investimento. Por isso que a gente dividiu o país em micro-regiões de saneamento, para você fazer as concessões e licitações, que pode inclusive ser para uma empresa pública, desde que ela tenha capacidade de investimento, e você resolver esse problema até 2033, que é a meta do Plan SAB, né? E estamos conseguindo ao redor do Brasil. Agora, no Espírito Santo ainda temos muito o que fazer, porque a CESAM é muito ruim, infelizmente. Nós vimos aí os últimos acontecimentos, muitos bairros de Vitória ficaram sem água, vários dias,
Né? O que aconteceu é um absurdo. Agora, os bairros, o início da nossa conversa, os bairros mais prejudicados foram os mais pobres, né? Não acontece na Praia do Canto. Por quê, deputado? É uma falta de gestão e uma falta de prioridade nesses bairros. O que eu acho que tinha que acontecer, assim, de fato? Eu não trabalharia com uma empresa pública de saneamento. Eu faria uma concessão muito dura, uma concessão muito bem planejada, com as agências reguladoras, etc., que é o que está sendo feito em vários lugares do Brasil. Porque tem muita gente com dinheiro para investir e com capacidade técnica para fazer isso. E o governo fiscaliza. É isso que eu faria aqui. É o que está acontecendo em vários lugares do Brasil, e inclusive no Brasil, na média, aonde você tem operadores privados de saneamento, é melhor e mais barato. Mas, deputado, a Sabesp é a maior empresa de saneamento ambiental e é pública, né? Mas ela não é a melhor. É uma das melhores da América Latina. Em tamanho, né, também. Só em tamanho, mas ela não é uma das melhores, tá? Inclusive, a melhor você tem hoje é a BRK, a Engel e etc. Na média, onde você tem operadores privados, com boas concessões, tem mais investimento e é mais barato. Vitória é um case à parte, né? Se eu não me engano, são 90 milhões para coleta de lixo, numa capital com 82 bairros. E em muitos bairros isso se deixa a desejar. O senhor também proporia uma privatização do sistema aqui? Uma coleta de lixo ela já é algo que se faz concessões em todos os lugares, né? O que você precisa fazer privatizar ou estatizar são ferramentas, tá? O que você precisa fazer é gerar eficiência. Então você precisa de um sistema eficiente de coleta de lixo e tratamento de lixo. O Espírito Santo até que está, apesar de não estar 100%, até que está um pouco na frente de vários estados do Brasil. Agora, você precisa remodelar todas as concessões, não tem jeito. Você precisa fazer, de fato, trazer gente técnica, melhores pessoas, melhores técnicos, para modelar essa concessão. Não adianta tentar fazer na base da porrada. Né? O senhor fala muito em gestão. No eventual governo do senhor, o senhor apostaria na formação, na contratação, em concurso público, para que mais pessoas, dentro desse espectro que o senhor tanto preza, para dentro do governo, atrairia mais profissionais para dentro do governo com essa característica de gestão? Mais profissionais a gente vai ver quando chegar lá e se precisar de mais, mas o que a gente vai fazer é selecionar para trabalhar as melhores pessoas. Eu não vou sair distribuindo entre os partidos das secretarias. Mas isso é uma prática comum. Como é que o senhor pretende barrar isso? Não vai ter uma briga intestina aí dentro da administração do senhor, com a Assembleia, por exemplo? Tem lugares que fazem isso. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conseguiu fazer isso muito bem. O Zema, apesar de ter rateado um pouquinho no início, está conseguindo fazer isso muito bem. Como melhorar a eficiência até da contratação de quem vai ajudar o senhor a gerir essa máquina? Você pode fazer processo seletivo, você pode fazer um processo de hunting das melhores pessoas. Tem gente muito boa no Espírito Santo, fora do Espírito Santo também. Você é só trazer essas melhores pessoas para dar resultado. O grande problema da política, Alexandre, é que a política fica trabalhando pela política e não pelos resultados. No momento que você trabalhar pelo resultado, o resultado vai te dar, naturalmente, um reconhecimento político das coisas. E se você acelerar o processo de gestão, você vai acelerar os resultados e, por consequência, vai ter reconhecimento por isso. O senhor já se lançou, já está na pré-campanha. Sim. Para finalizar, por que o capixaba deve votar em Felipe Rigoni para governador? Olha, eu acho que o capixaba deve votar em mim para governador quando se efetivar, obviamente, a candidatura, porque eu sou uma pessoa muito preparada, eu tive muitos resultados no nosso mandato, até agora, e o ciclo político que o Espírito Santo está vivendo acaba neste ano. O que nós precisamos fazer, mais do que pensar em candidato, em mim ou em outra pessoa, é entender qual é o projeto que a gente tem para os próximos anos. Ao longo desses próximos meses, e eu tenho falado disso muito, nós estamos montando junto com os capixabas qual é o projeto que o Espírito Santo precisa ter para as próximas décadas. E quem apresentar esse projeto e discutir melhor, eu acho que deve ser o vencedor das eleições. Você não acha, deputado, que vivemos muitos retrocessos nesses últimos 4 anos? Emendando essa pergunta, quem que o deputado Felipe Rigoni, pré-candidato ao governo, apoia para a presidência? Não, eu não tenho ninguém que eu apoio ainda.
Eu acho que nós estamos vivendo um processo muito complicado. De fato, eu não apoiarei nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno. Tá? Eu acho que a gente precisa de alguém que harmonize o Brasil e, de novo, pense em projeto. Tem pessoas que podem fazer isso, mas ainda não se consolidaram. Então, eu vou pensar em presidência só ali na frente. A minha preocupação hoje é com o Espírito Santo. Ok. O programa Obrigado. Movimento Político conversou com Felipe Rigoni, deputado federal, pré-candidato ao governo do Estado, um vencedor. Obrigado, deputado. Valeu, querido. Obrigado.